Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 20 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Lucas, hoje capítulo 20, versículos de 27 a 40. Os que forem julgados dignos da ressurreição não se casam e já não poderão morrer. Jesus, mais uma vez, procura mostrar aos saduceus que não acreditavam na ressurreição que a morte é a passagem para a verdadeira vida e todos os que são fiéis a Jesus ressuscitarão junto a Ele. A nossa vida verdadeira é depois da morte e não aqui nessa terra. O segundo grande e forte ensinamento de Jesus é sobre o casamento. Jesus, de maneira revolucionária e com clareza, afirma que o matrimônio humano termina aqui nessa terra e lá no céu todos teremos um novo relacionamento íntimo, único, fortíssimo com Deus e, consequentemente, entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender melhor este misterioso trecho, precisamos clarear, sobretudo para os principiantes, um aspecto da cultura e da lei judaica que era chamado Lei do Levirado, a qual ordenava que quando o irmão morria, o outro irmão devia casar-se com a viúva do seu irmão falecido para lhe dar uma descendência. Era um modo antigo de fazer com que o sangue do irmão continuasse a viver na sua descendência. Uma vez que entendemos isso, é possível compreender o caso que os saduceus submetem ao julgamento de Jesus. Uma mulher recebe como maridos 7 irmãos, porque um após o outro falece, e ela acaba sendo esposa dos 7. No céu, de quem será a esposa de verdade, sendo que os 7 a tiveram como esposa? Bom, é claro que essa pergunta pode ser colocada também quando uma jovem viúva casa com outro homem, depois que o seu marido vem a óbito. Jesus responde de maneira clara e surpreendente. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se,
Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Encontramos as mesmas palavras citadas também nos outros evangelistas. Mateus assim relata: Jesus lhes respondeu: Estais errados, não compreendeis a Escritura nem o poder de Deus. Na ressurreição não haverá homens e mulheres casando-se, mas serão como anjos no céu. E o evangelista Marcos diz: Jesus respondeu: Acaso não estais errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. O que aparece bem claro é que existe um tempo terreno nesse mundo e existe o mundo futuro, o tempo do céu. As duas coisas são totalmente diferentes. No tempo do céu, se se pode chamar de tempo, no tempo do céu, na eternidade, não se morre mais, não se casa, não se dá a filha em casamento. Serão como anjos, diz Jesus. Esta última característica é importante e não significa que se perde o sexo. Homem fica homem e mulher fica mulher. Mas seremos iguais aos anjos, no sentido que não se casa, não terá matrimônio humano, da forma que tem nesta terra, não terá mais a união conjugal que leva marido e mulher a ser uma só carne. Isso não significa minimamente menosprezar o casamento, tanto que ele é um sacramento para a Igreja e tem a sublime missão de refletir o casamento de Cristo com a sua Igreja. Bem sabemos o que fala São Paulo na carta aos Efésios. É assim que os maridos devem amar suas esposas como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a Igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. É claríssimo que São Paulo diz que, olhando marido e mulher, podemos ver Cristo e a sua Igreja. Marido e mulher participam do amor que Cristo tem para a sua Igreja e, ao mesmo tempo, refletem neste mundo embaçado que precisa de sinais claros e fortes, reflete o amor que Deus tem para a humanidade. Uma coisa tão bela e preciosa não pode ser desprezada por ninguém. Mas é claríssimo que o casamento humano pertence a esta terra e basta. Uma pintura da Gruta de Belém nos ajuda a pensar no mistério de Belém, no nascimento do Natal. Assim, o casamento é mais que uma pintura, mais que um ícone do matrimônio de Deus com a humanidade. E é difícil entender esse matrimônio que nos espera a todos na eternidade se não compreendermos o matrimônio humano de hoje. Por isso, antes de desenvolver os aspectos do céu, vamos entender bem o que é o matrimônio nesta terra. Assim diz o Vaticano II, na Gaudium et Spes número 49. O amor conjugal. A palavra de Deus convida repetidas vezes os noivos a alimentar e robustecer o seu noivado com amor casto, e os esposos a sua união com amor indiviso, fiel. E assim muitos dos nossos contemporâneos
tem em grande apreço o verdadeiro amor entre marido e mulher, manifestado de diversas maneiras, de acordo com os honestos costumes dos povos e dos tempos. Esse amor, dado que é eminentemente humano, pois vai de pessoa a pessoa com afeto voluntário, compreende o bem de toda a pessoa e, por conseguinte, pode conferir dignidade às manifestações do corpo e do espírito, enobrecendo-as como elementos e sinais peculiares do amor conjugal. E o Senhor dignou-se sanar, aperfeiçoar e elevar este amor com um dom especial de graça e caridade. Unindo o humano e o divino, este amor leva os esposos ao livre e recíproco dom de si mesmos, que se manifesta com a ternura do afeto e com as obras e penetra toda a sua vida. Ele transcende, por isso, de longe a mera inclinação erótica, a qual, alimentada egoisticamente, rápida e miseravelmente se desvanece. Este amor tem sua expressão e realização peculiar no ato próprio do matrimônio. São, portanto, honestos e dignos os atos pelos quais os esposos se unem em intimidade e pureza. Realizados de modo autenticamente humano, expressam e alimentam a mútua entrega, pela qual se enriquece um ao outro na alegria e na gratidão. Esse amor, ratificado pela promessa de ambos e sobretudo sancionado pelo sacramento de Cristo, é indissoluvelmente fiel de corpo e de espírito, na prosperidade e na adversidade. Exclui por isso toda espécie de adultério e divórcio. A unidade do matrimônio confirmada pelo Senhor manifesta-se claramente na igual dignidade da mulher e do homem, que se devem reconhecer no mútuo e pleno amor. Mas, para cumprir com perseverança os deveres desta vocação cristã, requer-se uma virtude notável. Por este motivo, os esposos, fortalecidos pela graça para levarem uma vida de santidade, hão de cultivar assiduamente e impetrar com a oração a fortaleza do próprio amor, a magnanimidade e o espírito de sacrifício. Por essa entrega, essa perene paixão recíproca, esse envolvimento total que é o matrimônio, ele foi escolhido desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, para representar e significar o grande casamento de Deus conosco, com a humanidade, com cada um de nós. Da mesma forma que um homem casa com uma mulher, assim e muito mais, Deus casa conosco e nós com Ele. O fato de o casamento humano ter um fim, terminar nessa terra, não significa que não é precioso e santo. A nossa condição humana precisa dessa experiência para entender o que será o céu. Precisamos de sinais que nos expliquem claramente o que será o paraíso. Os casais têm o carisma de ser uma imagem vivente e clara de como se ama, de como um ser humano ama e de quanto fecundo seja esse amor, entranhado de sacrifício. Assim, como os que são chamados a casar com Deus desde já, nessa terra, os assim chamados eunucos para o reino do céu, como Jesus, como São Paulo, como Maria Madalena depois que conheceu o Mestre, como Maria, como José, esse grande exército dos consagrados não são uma imagem, mas uma antecipação clara do paraíso. Os consagrados vivem como anjos, mesmo sendo plenamente homens, e assim trazem o céu nessa terra, trazem a eternidade dentro do dia a dia. Mostram com sua vida que casar com Deus preenche totalmente o nosso corpo, nossa mente, nossa alma. Tudo que um homem e uma mulher experimentam no matrimônio, eles o experimentam com Deus,
e criam entre si uma comunhão de paraíso. Feliz de quem entende isso, diz Jesus. De qualquer forma, matrimônio e consagração, casar com Deus, se iluminam reciprocamente. Ajudados por essas reflexões, vamos ler novamente esse precioso e importante texto do Evangelho. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Vamos agora sublinhar e anotar as frases do Evangelho da Meditação que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito. O sentido de tudo o que meditamos é aprender a amar, aprender a se entregar totalmente no casamento e fora do casamento, porque a vida em Deus será uma entrega total, uma plena imolação recíproca por amor. Será um contínuo se amar até dar a vida. Vamos escolher hoje um propósito que nos ajude a viver isso.
aprender a amar nessa terra. Paz e alegria a todos. Para amar a Deus de todo o coração pela eternidade. Paz e alegria a todos. Aqui estamos diante de ti e nos prostramos para adorar, Senhor Deus do universo, soberano entre as nações. A ti rendemos todo louvor. São incontáveis os teus feitos de amor. Que alegria adorar-te, nosso amado Rei Senhor Jesus. Jesus, Filho de Deus ressuscitado, que passou pela cruz, recebe o nosso hino de amor, amado Salvador. Tudo que temos queremos te dar, tudo que somos então derramar aos teus pés, qual perfume, exalando o amor que suave se entrega. Nossa vida em ti, e assim cantaremos para sempre. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, a ti a honra, a glória e o louvor. Mereces todo o nosso amor. Santo, recebe nossa gratidão. Santo, nossa vida seja adoração. Santo, 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 recebe o nosso hino de amor. A ti nossa adoração, o nosso louvor. Recebe o nosso hino de Santo é o Senhor. Santo, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, Santo.